Neste vídeo, vamos falar sobre a história mais perturbadora de Rick e Morty. Vamos começar mergulhando em quem é o Rick mais forte. Eu já vi Rick lutar contra o diabo, clonar-se para escapar da morte e, indiretamente, transformar todo mundo em Cronenbergs porque Morty queria que Jessica se apaixonasse por ele. Mas de alguma forma, nada disso se compara ao que aconteceu quando Rick finalmente alcançou a única pessoa que ele nunca conseguiria enganar. Ele mesmo. Esta guerra era pessoal, e dependendo de como se olha, Rick pode ter vencido ou perdeu completamente a noção. Há muito mais aqui do que aparenta. Então, vamos descobrir a verdade. Afinal, qual é o Rick mais forte? Para chegar a isso, temos que falar sobre quem começou tudo. Durante a maior parte de suas vidas, Rick Prime superou, enganou e foi mais esperto que Rick seu 37 em quase todas as situações. Ele matou Diane e Beth. Ele forçou Rick a abandonar a própria realidade. Ele plantou uma cicatriz tão profunda que religou toda a identidade de Rick. Então, se o golpe final veio de C-37, tudo bem, mas todo sucesso antes disso veio do Audi. E isso não teria acontecido sem o Morty malvado. Essa é a verdade que Rick não diz em voz alta, porque durante a maior parte de sua vida, Rick estava perseguindo e o Audi estava sempre à frente. Tudo começou com uma recusa. Em Rick Mirai Jack, Rick Prime oferece a C-37 os segredos da viagem multiversal, e C-37 recusa. Então, Prime acabou matando Diane e Beth. Essa única ação fraturou a linha do tempo e a identidade de Rick ao longo da série. É a razão pela qual ele completou a arma de portais, a razão pela qual ele massacra outros Ricks e a razão pela qual ele se torna o homem que é. E Prime não se escondeu durante nada disso porque ele nunca teve medo. Ele simplesmente não se importa. Enquanto Rick queima seu caminho através das linhas do tempo, Prime deixa o fogo se espalhar. Ele observa das beiradas, constrói armadilhas, testa armas, aperfeiçoa o dispositivo Ômega.
O tipo de coisa que você constrói quando não tem medo das consequências. Mas na época do episódio Umortriken, Rick finalmente o alcança, e ainda não foi o suficiente. Prime mata o lento Mobius sem pestanejar. Ele ignora a tecnologia de Rick, o supera em combate corpo a corpo e o provoca durante a luta, mesmo quando o Evil Mort desativa o sistema de cura do Prime e apaga seus backups. Prime não estava exatamente incomodado com isso, embora tenha morrido por causa disso. Mas ele ainda provocou Rick e disse que, no segundo em que começou a persegui-lo, já havia perdido. E talvez ele o tenha feito, porque isso era reflexão. Prime nunca foi o oposto de Rick. Ele era Rick sem desculpas. E embora ele tenha partido, a versão que deixou para trás ainda é assombrada, porque o Rick mais inteligente do multiverso foi construído pela dor. Muitas pessoas pensam que Rick Split 37 era o mais inteligente por ter criado a arma de portais, mas ele só o completou depois de ver a esposa e a filha morrerem. Isso importa. Rick Prime inventou a viagem multiversal, mas Rick C-37 a inventou apesar de si mesmo, por luto e obsessão. Ele fez a engenharia reversa da ciência dimensional seguindo o fantasma de um homem que odiava e se tornou esse homem por acidente porque não conseguia parar. A série nunca nos dá um relato completo de como tudo aconteceu, mas os momentos-chave estão espalhados pelos episódios. Um Rick jovem e devastado recusou a tecnologia de portal em Rick Mirai Jack. Um flashback de uma bomba caindo em sua garagem em Rick Shank Redemption. Um multiverso inteiro massacrado na caça por um homem. Rick C-37 não buscava poder. Ele buscou um desfecho. E quando não conseguiu, ajudou a construir a cidadela. É isso que o diferencia de Rick Prime. Rick Prime tinha direção, propósito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e não hesitou, mas C-37 o fez e continuou procurando por respostas. E quando não os conseguiu, ele nucou o tabuleiro. Ele massacrou todas as versões alternativas de si mesmo que poderiam ter tido o mesmo rosto porque estava desesperadamente tentando controlar sua dor.
Mas aqui está a parte que as pessoas ignoram. Ele realmente conseguiu. Ele construiu a curva finita central, um firewall que aprisionou Rick em todas as posições dominantes do multiverso. Ele transformou o caos em arquitetura e depois o abandonou. Então está certo. Rick não tinha planos de governar a cidadela. Ele recusou. Deixou os Ricks brincarem de governo, de faz de conta, enquanto ele se afundava sozinho. E quando a Federação Galáctica o pegou, ele não implorou. Ele se deixou ser preso, depois sequestrou uma simulação dentro de uma simulação, forjou sua própria lavagem cerebral, escapou da prisão usando uma falsa história e destruiu a cidadela de dentro de uma cela. Em The Rick Shank Redemption, ele inicialmente apresentou uma memória fabricada ao seu interrogador, alegando ser sua história de origem, enquanto secretamente implantava um vírus no dispositivo de leitura mental. Este vírus permitiu-lhe sequestrar o corpo do agente, teletransportar a cidadela para o mesmo espaço da prisão, fazer com que a cidadela fosse destruída e ajudá-lo a escapar. É isso que o torna perigoso. Rick C-37 constrói armas, isso é certo, mas ele faz planos que abrangem anos, na maior parte. Planos que destroem instituições enquanto todos os outros ainda estão lendo as regras. Mas nada disso trouxe sua família de volta. E essa é a rachadura que atravessa tudo. Rick C-37 é forte porque se recusou a quebrar, mas também porque já o fez. Ele incendiou o mundo tentando consertar algo que não podia ser consertado. E quanto mais ele perdia, mais perigoso se tornava. A curiosidade nunca foi um motor para Rick. Os danos assumiram o controle. É por isso que ele volta sempre mais forte, mais paranoico, menos apegado. Ele está tentando fazer a dor significar alguma coisa. Era exatamente isso que o Rick Prime queria. E se você quiser saber sobre os personagens mais fortes de Rick e Morty, clique nesse botão de inscrição. Nós só arranhamos a superfície porque, para um cara que construiu a cidadela e a curva finita central, é fácil esquecer quantas vezes o supostamente mais forte Rick falhou. Rick já havia perdido muito antes de construir a cidadela, ou ajudar a criar a curva finita central. A curva era toda sobre controle. Uma firewall para cortar qualquer universo onde um Rick não estivesse no comando. Em teoria, isso fazia de Rick o homem mais inteligente em qualquer ambiente. Mas, na prática, apenas construiu uma jaula. Onde o Prime não precisou se esconder porque nunca esteve preso dentro dele. Rick pensou que a curva o manteria um passo à frente. Mas Prime já havia pensado em tudo isso. Então o assassinato foi estratégia. Prime não queria a morte de Rick. Ele o queria obcecado. Este funcionou. Rick Prime lançou uma bomba através do portal e o Rick mais perigoso que já existiu nasceu. Esse evento forçou o C-37 a abandonar sua dimensão. Vemos isso mais claramente em Rick Potion número 9. Quando Rick e Morty transformam o mundo inteiro em Cronenberg e o abandonam como se não fosse nada de novo. Mas porque aquele momento fazia parte de um padrão e de um instinto de sobrevivência nascido de traumas passados. O tipo de trauma que Rick Prime plantou nele. Este é o resultado de ser permanentemente substituído por alguém mais preparado, inteligente e frio. Rick Prime estava sempre 3 passos à frente. C-137 tentou rastreá-lo através das linhas do tempo e construiu um banco de dados de cada Rick que encontrou para capturá-lo. Ele desenvolveu armas, modificações corporais e até amortecedores emocionais para se manter focado. Mas isso não importava de verdade. Em Rick Mirai Jack, Rick Prime estabeleceu as regras do jogo ao fazer o primeiro movimento, e cada movimento subsequente é uma reação. C-137 torna-se um gênio por causa do trauma, constrói a pistola de portais por causa da dor, constrói a cidadela porque não consegue matar o homem que o criou, o que é, na verdade, apenas programação. Em Solarix, finalmente vemos o quão intocável Rick Prime se tornou. Quando todos os viajantes do portal são redefinidos, Rick e Morty aterrissam na dimensão Cronenberg, o território natal de Prime. Eles se infiltram em seu covil, esperando uma armadilha, mas, em vez disso, Rick Prime está casualmente naquele tubo de vidro, sorrindo porque ele os estava iscando desde o início. E depois de emergir, ele mata Jerry Prime a sangue frio, mesmo reconhecendo a crueldade de Jerry, e ignora como se não fosse nada demais. Enquanto isso, Rick C-37 ainda persegue sombras, desperdiçando décadas e armas em um homem que nem sequer está mais jogando o mesmo jogo. Quando eles finalmente se enfrentaram em um Mortrican, já era tarde demais. Prime aniquila Slow Mobius através das linhas do tempo com um sorriso. Ele desvia dos socos de C-37 no meio do monólogo. Ele usa os próprios apegos de Rick contra ele. Ele está sempre à frente, física, emocional e estrategicamente. Mesmo depois de Evil Morty desativar os protocolos de cura de Rick Prime e apagar os backups.
Rick Prime apenas ri porque sabe o que Rick não vai admitir. Ele já venceu ao transformar Rick nele. Ele estava certo quando disse, quem está enganando quem? Porque, se estivermos a contar vitórias, o Prime estava na liderança até que alguém reescreveu o jogo. Inscreva-se se você gosta do tipo de análise de personagem em que o cara mais inteligente da sala é enganado. Rick não se tornou um homem melhor. Rick não ganhou. Ele viveu apenas o suficiente para se tornar o homem que Prime precisava que ele fosse. Mas a única coisa que Prime não planejou foi morte, porque Rick pode ter puxado o gatilho, mas ele nunca teria tido a chance sem o Morty malvado. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Rick Prime não perdeu para o C-37. Ele perdeu para uma emboscada de 2 homens, e um desses homens nem sequer estava do lado dele. Desde o momento em que entraram na luta em Mortriken, ficou claro que Rick estava com raiva e isso o consumia. Como ele estava em busca de vingança por todo esse tempo, Morty estava ali apenas para resolver uma ponta solta. E essa diferença de mentalidade foi exatamente o que mudou o rumo. Foi o Morty malvado quem veio preparado. Ele sequestrou o dispositivo Omega, ele plantou a bomba neural. Ele sabia sobre as salvaguardas de Rick Prime, os backups, os protocolos de cura e a suíte de regeneração. E ele os tirou do tabuleiro um por um, com planejamento, a única coisa de que seu Fi-37 se orgulhava antes que a dor transformasse sua inteligência em desespero. Quando a luta começou, Rick Prime dominou e esfaqueou Sekilin 37. Ele estava a segundos de morrer novamente, perseguindo o mesmo homem que assombrou toda a sua vida. E mesmo quando Morty interveio, Rick quase estragou tudo porque estava emocional demais para dar o golpe final. Foi o Morty malvado quem estabilizou a peça, quem lembrou a Rick. Não se trata de vencer, é sobre acabar com isso. E mesmo assim, Rick precisava de apoio, precisava dos dados de Morty, precisava do desapego de Morty. Porque sem ele, Rick nunca teria chegado à luta em primeiro lugar. Apesar de toda a sua reputação como o homem mais inteligente do multiverso, Rick não conseguiu vencer a única pessoa que o destruiu. Não sem ajuda. Não sem alguém mais frio, mais inteligente e mais objetivo por perto. E esse alguém não era outro Rick. Rufem os tambores, por favor. Era um Morty. É poético, de certa forma. Rick passou anos tentando provar que não precisava de ninguém. E quando chegou o momento de acabar com seu maior inimigo, a única razão pela qual ele venceu foi porque outra pessoa carregou o peso que ele não conseguia. Aquilo foi uma ajuda ou um bastão passado da versão quebrada de Rick para a única pessoa que realmente o superou. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se Rick não conseguiu vencer sozinho, o que isso diz sobre quem realmente está no controle? Rick pensava que era o personagem principal, mas no final, era apenas mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Essa é a parte que ele nunca vai admitir. Rick Prime não foi o único a enganá-lo. O Morty malvado fez isso também. Porque enquanto Rick buscava um desfecho, Morty estava jogando o jogo mais longo e lógico que não girava em torno de dor, família ou vingança. Vamos voltar para Rick, Mirai e Jack. Morty malvado não sabotou a cidadela porque estava zangado. Ele fez isso porque o sistema estava quebrado. Porque os Ricks continuavam construindo gaiolas para se trancar e chamavam isso de liberdade. C-37 foi o pior infrator. Ele odiava a cidadela, mas ainda a usava. Odiava fazer parte da curva, mas ainda assim a impunha. Odiava ser Rick, mas não conseguia deixar de sê-lo. Mas o Morty malvado percebeu tudo. Foi por isso que ele partiu, mas também foi por isso que ele voltou para terminar o ciclo. E enquanto Rick estava em espiral, enquanto bebia, lamentava e reiniciava seus clones, Evil Morty estava construindo as ferramentas para vencer. E quando Rick mais precisou dele, ele ofereceu estratégia. Essa é a diferença. Morty estava em total controle, o que é algo que deveríamos ter esperado do Rick. E Rick Prime também viu. Foi por isso que ele zombou de Rick mesmo enquanto morria. Porque ele sabia a verdade. Rick não venceu. Ele foi um instrumento cego num plano maior que a sua própria vingança. E quando o trabalho foi feito, Morty saiu ileso. Então, quem estava no controle? Não o Rick Prime, porque ele perdeu no momento em que subestimou o Evil Morty. Não o Rick C-37, porque ele perdeu no momento em que precisou de ajuda. Era o Morty malvado, o cara que jogou dos dois lados e saiu do campo de batalha ileso. Rick pensou que tinha vantagem. Acontece que ele era apenas um peão no plano de outra pessoa. Se você gosta de análises que desmistificam o gênio, inscreva-se e continue conosco. Porque isso levanta a questão. Se Rick Prime era o mais forte e Rick C-37 o sobrevivente, isso faz do Evil Morty o verdadeiro vencedor, o preço da vitória. Rick Prime está morto. Evil Morty se foi. Então, só resta o Rick. Depois de tudo, as guerras, as traições, os clones, o arco de vingança de décadas, Rick C-37 finalmente conseguiu. Ele espancou o homem que arruinou a vida dele. O Rick que matou Diane e Beth. Aquele que o transformou num monstro. Ele venceu.
E não mudou nada em um Mortriken. Depois que o golpe final atinge e o corpo de Rick Prime cai no chão, não há um grande discurso. E Rick nem se gaba, celebra ou parece orgulhoso. Porque no fundo, ele sabe que esta não foi uma vitória real. Ele é exatamente quem Prime disse que ele se tornaria. Todo aquele tempo caçando, toda aquela dor, todo aquele ódio, não o deixou melhor. Isso tornou o mesmo. Ele construiu a curva finita central para se manter no topo. Construiu mecanismos de segurança em seus ossos, clonou-se até a quase invencibilidade. Mas nada disso o impediu de perder a única guerra que importava, aquele contra si mesmo. E agora que acabou, ele não sabe mais quem ele é. Rick Prime tinha um propósito. O Morty malvado tinha visão. Rick C-37 tem sobrevivência. Mas a sobrevivência sem propósito é um beco sem saída. Ele é o último Rick de pé, claro, mas está de pé em uma cratera. Esse é o preço da vitória. Você não sai mais forte. Você simplesmente vai embora. E talvez seja por isso que essa luta importou. Porque expôs a verdade. Todo Rick tenta ignorar ser o homem mais inteligente do universo. Não significa nada se você não tem mais um propósito real na vida. Rick Prime se foi. Mas as cicatrizes que ele deixou em C-37 serão mais profundas do que qualquer ferida. Rick won. Mas ele se afastou vazio. Porque ser o mais forte Rick não significa vencer o seu inimigo. Significa sobreviver a si mesmo. Rick Prime era o melhor Rick. Afinal, ou será que sobreviver torna C-137 o mais forte? Agora vamos ver todas as vezes em que Rick Sanchez foi enganado. Desde perder o controle de um único controle remoto de save point até ser humilhado por um trem, essas foram as vezes em que o homem mais inteligente do universo foi enganado, manipulado e deixado em apuros. Começando com o momento que deu à morte controle total da linha do tempo. Tudo começou com uma estúpida cuba de ácido. Rick passou um episódio inteiro tentando provar que sua ideia de um plano de fuga de suicídio falso com ácido era brilhante e que Morty era muito míope para entender. Mas quando Morty o confrontou, Rick fez o que Rick sempre faz e construiu algo insano só para ganhar uma discussão mesquinha. Entre no dispositivo ponto de salvamento, um controle remoto que poderia reiniciar a vida de Morty para um momento salvo, como em um videogame. Um clique, e Morty poderia refazer qualquer coisa. Era para ser uma lição de moral, uma armadilha ou uma brincadeira boba, mas Morty a aproveitou e fugiu. Pela primeira vez, Morty tinha o controle total. Ele viajou, apaixonou-se, viveu um romance silencioso inteiro, e quando tudo desmoronou num acidente de avião, ele apenas apertou o botão de reset repetidamente. O garoto não apenas usou mal a tecnologia, ele a dominou. Rick havia dado à Morty o modo Deus e presumido que ele não saberia como usá-lo. Mas enquanto Rick nem sequer estava a ver, Morty viveu uma vida inteira debaixo do radar. E Rick só percebeu depois que a série de reinícios da linha do tempo de Morty levou a uma completa ruptura no contínuo espaço-tempo. Aviões caíram, estranhos morreram, policiais foram vaporizados, e Rick teve que resolver. E quando Morty implorou para que ele desfizesse tudo, Rick fez isso revelando que cada reinício não reiniciava o tempo. Acabou de criar um novo Morty e matou o antigo. Ou seja, Morty tinha um número de mortos na casa das centenas, se não milhares. Mas a maior perda foi Rick ter construído o aparelho para ensinar uma lição a Morty. E o Morty ainda saiu com a moral por cima. Todo o episódio começou com Rick tentando vencer uma discussão. Terminou com Morty provando ser o melhor. Rick teve que admitir. E se deixar Morty sequestrar o modo Deus não foi o bastante. Espere até ver o que aconteceu quando Rick tentou prever como Morty morreria. Rick entregou a Morty um cristal da morte. Uma ferramenta que mostrava todas as suas possíveis mortes, linhas do tempo e resultados. Toda a ramificação baseada no seu próximo movimento. Rick esperava que Morty o usasse uma ou duas vezes. Talvez se assuste, talvez aprenda algo. Mas Morty ficou obcecado. Em vez disso, ele encontrou uma linha do tempo onde ele morria nos braços de Jessica e decidiu que essa era certa. Cada movimento que ele fazia era filtrado pela lente de se aproximar daquele futuro. Ele parou de viver e começou a perseguir prazos. E Rick, pela primeira vez, não percebeu até que era tarde demais. Quando Rick percebeu o que estava acontecendo, Morty já tinha virado um vilão de anime completo. Ele desviou de balas, manipulou equipes de ataque militar e libertou o Rick Vespa de outra dimensão. Tudo para se manter no caminho de uma morte romântica que nem era real. E quando Rick tentou impedi-lo, foi empalado várias vezes por um adolescente. Morty descarrilou completamente a realidade e destruiu o sistema de segurança de clonagem de Rick, forçando-o a reaparecer em dimensão fascista após dimensão fascista apenas para sobreviver. Foi assim que essa espiral se aprofundou. Rick morreu repetidamente, tentando perseguir seu próprio protegido. No fim, Rick consertou tudo, mas não antes de Morty transformar uma ferramenta de ensino de ficção científica em um apocalipse completo. E Rick teve que admitir que você podia construir a tecnologia, escrever o código, rodar os números, mas não conseguia superar a obsessão. Depois de ver Morty destruir a realidade em nome do amor, você pensaria que Rick teria aprendido a parar de dar poder ilimitado aos membros da família. Mas ele não o fez. Porque da próxima vez que ele entregasse uma caixa de areia a
alguém, eles a usariam para enterrar um corpo. Beth transformou Fruitland numa cena de crime. Rick achava que estava sendo um bom pai. Foi assim que isto começou. Beth era uma criança perigosa e emocionalmente instável. E, em vez de terapia, Rick construiu para ela uma dimensão de bolso chamada Fruitland. Um mundo borrado de arco-íris, de bordas suaves, onde Beth poderia brincar sem nunca machucar ninguém. Um lugar onde ela pudesse ser exatamente como ele. Um pouco desequilibrado, mas no controle. Exceto que ela não estava no controle. Anos depois, quando um velho amigo de infância desapareceu e foi dado como morto, Beth casualmente soltou a bomba de que Fruitland poderia estar envolvido. E foi aí que Rick percebeu que ela tinha usado a zona segura que ele construiu para se livrar de alguém. A Terra da Rúpia era para ser inquebrável. Rick programou para que as criaturas não pudessem ser mortas, o terreno não pudesse ser alterado e Beth não pudesse se machucar. Mas Beth não precisava matar nada. Ela só precisava prender a amiga lá dentro, permanentemente. Acontece que, enquanto Rick estava ocupado dando à filha ferramentas para brincar de Deus, ela descobriu como usá-las como ela deixou alguém lá dentro. Por décadas, Rick deu a ela a prisão perfeita, e Beth o encheu sem pestanejar. Ele pensou ter criado um santuário, mas ela transformou aquilo numa cena de crime. E Rick nem estava bravo. Ele estava orgulhoso. Então, se Beth transformar um cercadinho em uma cena de assassinato não foi um alerta, o próximo passo de Rick foi basicamente pedir por isso. Se Morty e Beth já estão a dar-lhe voltas tão cedo, vá em frente e subscreva porque as piores derrotas de Rick ainda estão para vir. Porque quando ele começou a se clonar para se manter seguro, esqueceu que cada versão dele era tão paranoica e egoísta quanto ele. Para evitar ser assassinado, Rick criou famílias Isca que eram essencialmente cópias robóticas que se pareciam, falavam e pensavam exatamente como os verdadeiros Smiths. O plano era, se alguém viesse por eles, os chamarizes morreriam em seu lugar sem risco. Até que os chamarizes começaram a construir mais chamarizes, um por um. Cada Rick ficou desconfiado de que os outros não eram o Rick de verdade. E como cada isca foi programada para ser a mais inteligente da sala, a única conclusão lógica era que todas as outras iscas deviam ser ameaças que acionaram um loop infinito de Ricks e Mortys declarando guerra uns aos outros. Pelo campo, Clone Summer lutou contra Clone Jerry com armaduras medievais e forcados. Um chamariz construiu uma versão de madeira da família só para despistar outros chamarizes, que imediatamente a incendiaram. A certa altura, duas Beths falsas discutiram sobre qual delas era o clone mais legal antes de atirarem uma na cara da outra. No final, havia tantas versões dos Smiths que era fácil perder a noção de quem começou. Mas o ponto é que Rick tentou se proteger com versões de si mesmo e todas elas implodiram. Porque se havia uma coisa que Rick Sanchez não conseguia sobreviver, era mais Rick Sanchez. Seria de esperar que, depois de ser superado pelos seus próprios clones, Rick tivesse parado de tentar refazer as pessoas à sua imagem. Mas então ele foi em frente e tentou reconstruir alguém de dentro para fora. Depois que Bird Person foi baleado e transformado em um ciborgue sem mente pela Federação Galáctica, Rick fez algo raro e realmente tentou salvar seu amigo. Ele reparou o corpo do Homem-Pássaro e entrou em seu subconsciente para reanimá-lo. Mas dentro daquele labirinto mental, Rick tentou algo pior do que consertar. Ele tentou controlá-lo. Ele plantou memórias, ajustou linhas do tempo e até inseriu uma versão mais jovem de si mesmo na mente de Homem-Pássaro para ajudá-lo a acordar. Rick não estava apenas lidando com o trauma de seu amigo. Ele estava reescrevendo, moldando-a em uma versão onde Homem-Pássaro ficaria grato por sua lealdade, como nos velhos tempos. Mas não funcionou. Homem-Pássaro resistiu. Mesmo em um mundo mental que Rick construiu do zero, ele não conseguiu forçar seu amigo a ser quem ele queria. Homem-Pássaro viu através de tudo. Ele não queria ser resgatado nos termos de Rick, e não queria voltar apenas para ser um ajudante novamente. E quando ele finalmente acordou, ele não ficou. Rick havia reconstruído cada célula de seu corpo, mas ainda não conseguia consertar uma amizade. E se a partida do Homem-Pássaro não foi suficiente para abalá-lo, o próximo nem sequer olhou para trás. Porque enquanto Rick estava ocupado reescrevendo minas e buscando um desfecho, a única pessoa que ele passou a vida inteira caçando nunca perdeu o ritmo. Foi este o homem que começou tudo. Rick Pro Prime. A versão do Rick que matou a esposa e a filha do CP-37. Aquela que o quebrou, aquela que o impulsionou a construir a arma de portais, o multiverso, a viagem, todo o complexo de Deus da ciência. A identidade inteira de C-37 era vingança. Cada arma que construiu, cada planeta que visitou, cada Rick que enganou foi tudo para apanhar um homem. Mas em Solarix, finalmente vimos como essa perseguição terminou. Ou não, Rick Prime não estava se escondendo. Ele nem sequer estava assustado. Ele estava lá, intocado, inatingível. Toda vez que Rick C-37 se aproximava, Prime escapava sem esforço. E a pior parte disso era que ele não se importava. Rick Prime via todo o arco de vingança do C-37 como uma perda de tempo. Um enredo secundário emocional que nem merecia a
a atenção dele. E foi isso que quebrou Rick. Não que ele tenha perdido, mas que o cara que ele estava perseguindo nem estava jogando. Rick construiu uma identidade em torno da vingança, enquanto Rick Prime nem se lembrava do seu nome. Ele não conseguiu enganar seus clones nem consertar o Homem-Pássaro. E agora o Rick de quem ele jurou vingança nem se importa se você chegou até aqui. Você claramente nasceu para o caos. Fique por perto. Enquanto Rick Prime o superava em todo o multiverso, a próxima pessoa a derrubá-lo nem precisou de ciência. Ciência. Ela usou algo muito mais perigoso. Um convite de casamento. Demi era apenas a amiga de colégio da Summer, a garota fofa e ingênua que se apaixonou pelo Homem-Pássaro. Mas quando ela convidou a família Smith para o seu casamento, Rick disse sim. Só isso já deveria ter sido sinal de alerta. Rick não fazia casamentos. Ele mal conviveu com a família. Mas ele fez a viagem, vestiu o terno, fez o brinde. Porque no fundo ele gostava do Homem-Pássaro. Talvez até sentisse falta dele. E por um segundo, Rick se permitiu fazer parte de algo normal. O que foi um grande erro. Logo após os votos, Demi revelou ser uma agente infiltrada da Federação Galáctica e atirou no Homem-Pássaro. Point BL invadiu a cerimônia com soldados e desmascarou Rick na frente de todos. Foi um massacre e Rick foi direto para ele. Ele não foi enganado por um clone ou um chamariz desta vez. Ele foi retirado por uma adolescente com uma prancheta e códigos de autorização. Porque enquanto Rick estava se divertindo como um da gangue, Tammy estava armando armadilha. O homem mais inteligente do universo foi pego por ser sentimental. E pela primeira vez, não havia um gadget em seu bolso que pudesse consertar aquilo. Depois de ser pego de surpresa em um casamento, você pensaria que Rick teria parado de baixar a guarda perto de pessoas que ele dizia amar. Mas então veio o momento em que ele tentou consertar a filha, transformando-a numa experiência científica. Rick não exercia a paternidade. Então, quando Beth começou a questionar sua identidade e se deveria deixar a Terra, Rick surgiu com a solução. Para cloná-la, apagar a memória dele de quem era quem e deixar o destino decidir. Uma Beth se tornaria uma rebelde espacial. O outro ficaria em casa com a família. Na sua mente, isso era crescimento. Mas quando a verdade finalmente veio à tona e ambas as Beths perceberam o que Rick fez, elas não o agradeceram nem se abraçaram, pois estavam furiosas. O que Rick realmente fez não foi por amor. Foi assim que ele conseguiu evitar a responsabilidade. Ele não queria enfrentar as consequências de ser um pai tão ruim. Então ele terceirizou para a clonagem e negação plausível. E isso saiu pela culatra mais do que qualquer outra coisa. Nenhuma das Beths queria jogar o jogo espacial dele. Beth ressentia-se de ter sido criada para a liberdade. A doméstica Beth se ressentia de ser deixada para trás. E ambos perceberam as defesas habituais de Rick. No final, eles se uniram para deixá-lo e seguir em frente sem precisar da aprovação dele. Rick pensou ter decifrado o código ao clonar sua filha. Mas ambas as Beths saíram. E ainda não chegamos ao pior. Deixe um comentário se você adivinhou o que ocupa o primeiro lugar. Depois de perder as duas versões da Beth, você pode pensar que Rick, ele finalmente aprendeu a parar de bancar Deus. Mas então veio o checkmate final da única pessoa que Rick passou a vida subestimando. Rick achava que a Cidadela era um lugar seguro. Um lugar construído por Ricks, administrado por Ricks, movido por um suprimento infinito de mortes descartáveis. Ele chamou-a de estrutura do mal. Morty viu o que realmente era. Uma prisão multiverso projetada para proteger o ego de um homem. E ele decidiu destruir tudo a partir do momento em que o Evil Morty fingiu ser um peão com lavagem cerebral. Para finalizar, Rick retruca que estava 10 passos à frente. Ele incriminou Rick C-37 por assassinato, sumiu das vistas e reapareceu na confusão de Rick Lântida como ativista pelos direitos dos mortes. Rick nem sequer notou. Ocupado demais para ficar impressionado. Quando Rick Maria Jack apareceu, Evil Morty já era presidente com controle total dos sistemas da Cidadela. E foi aí que a massa se soltou. Ele revelou a verdade. A curva finita central, um firewall multiversal que filtrava realidades onde Rick não era o homem mais inteligente vivo. Rick não apenas criou a Cidadela, ele manipulou todo o cosmos. O movimento final do Morty malvado foi destruir a curva e partir, porque o pior insulto para um Rick era um Morty que não precisava mais dele. Rick pensava que estava jogando xadrez 4D, mas Evil Morty já havia virado o tabuleiro. Ele escapou do multiverso que Rick construiu, mas outra pessoa foi mais fundo, porque enquanto o Morty malvado quebrou as regras, o próximo adversário as escreveu, e Rick nunca percebeu que era apenas um artifício de enredo. A princípio parecia mais uma aventura aleatória de Rick e Morty, uma caótica viagem de trem repleta de batalhas ridículas, flashbacks de memória e um enredo sem sentido. Mas na metade do caminho perceberam que não estavam em um trem, mas sim dentro de um dispositivo narrativo. O trem da história era um motor narrativo literal construído para simular aventuras infinitas de Rick e Morty, monetizar seus arcos e forçar significado em um caos sem sentido. E Rick, o cara que zombava da continuidade e quebrava a quarta parede, foi enganado. Ele tentou de tudo, matou Jesus, derrotou deuses, mudou de gênero, reescreveu arcos de personagens, até mesmo usou metalinguagem como arma.
Mas não foi suficiente. O enredo se dobrava a todo momento para se encaixar em uma estrutura de 3 atos. Rick mal sobreviveu e só escapou enganando-o para que colidisse com um PSA desajeitado sobre a compra da versão de brinquedo. E mesmo isso fazia parte da história. Aparentemente após os créditos, quando o trem da história foi revelado como um produto de consumo literal à venda numa loja de brinquedos. Rick não foi o autor, ele nem era o protagonista. Ele era mercadoria, uma peça de propriedade intelectual presa em um conto moralista repetitivo. O homem mais inteligente do universo não apenas perdeu a luta, ele perdeu para os roteiristas. Algumas dessas perdas foram táticas, outras foram cósmicas, mas cada um deles foi minando o mito do gênio intocável de Rick. Porque, apesar de todos os seus planos de backup tecnológicos e ego, Rick Sanchez ainda pode ser superado. Agora vamos mergulhar no que aconteceu com cada personagem de Rick e Morty que apareceu uma única vez, de um estagiário brilhante preso em um adolescente mutante a um herói de guerra de árvore de Natal, de um filme que Rick literalmente reescreveu por despeito. Isto é o que aconteceu a cada personagem de Rick e Morty que importou por um episódio e nunca mais importou. Começando com a Annie. Morty encontrou o amor num cadáver gigante e nunca mais falou sobre isso. Annie era uma estagiária de uma barraca de churros, trabalhando dentro do corpo em decomposição de um morador de rua chamado Ruben. Ela fazia parte do Dr. A equipe de Shannon Bloom, mantendo o parque de partes anatômicas, o experimento de parque temático de Rick que apresentava uma cepa mortal de gonorreia e piratas do pâncreas. Por alguma razão, Morty se apaixonou no momento em que a conheceu. Ela era inteligente, corajosa e realmente competente. E mesmo depois de Ponte o acusar de ter 12 anos, Morty fez questão de esclarecer que tinha 14. O que começou como um desastre surpreendentemente funcionou a favor de Morty. Quando a gonorreia atacou, ele lembrou que os intestinos estavam cheios de gases e sugeriu acender um fósforo para explodi-los. Annie percebeu, mas o que mudou tudo foi quando Poncho tentou contrabandear a peste bubônica. Morty o confrontou e Poncho respondeu agarrando Annie e colocando uma faca em sua garganta. Então Morty pulou nele, fazendo Poncho rolar em uma piscina de ácido estomacal. Foi quando Annie deixou de ser indiferente para se mostrar totalmente interessada nele em minutos. Os dois se beijaram antes de serem ejetados da cabine de Ruben, onde não havia gravidade. Mas no momento em que voltaram para a garagem de Rick, Morty perdeu a chance de perder sua virgindade. Annie disse a Rick que ela é qualificada para reconstruir um parque de anatomia mais seguro, e Rick a encolheu para ser usada em um novo projeto. Morty ficou horrorizado, e Rick disse que ele escapou por pouco, e foi isso. Annie era um potencial interesse amoroso, alguém por quem Morty arriscou a vida, e ela nunca mais foi vista. Para uma garota que sobreviveu dentro de um cadáver, ela merecia mais de um episódio. Mas Rick não se importava, e eventualmente Morty também se esqueceu dela. E se Morty esqueceu Annie tão rápido? Espere até ver o que aconteceu com a primeira pessoa que ele matou, Frank Palak. Ele sacou uma faca para Morty. Rick o congelou, Summer perdeu a chance de ficar com ele, e a série nunca mais olhou para trás. Frank Palak foi o valentão de Morty no ensino médio, e a primeira pessoa a morrer em Rick and Morty. No episódio piloto, Frank encurrala Morty no corredor, saca um canivete e o acusa de tê-lo chamado de pobre. É um confronto uninatural e Morty parece aterrorizado até que Rick se aproxima casualmente, congela Frank e arrasta Morty como se nada tivesse acontecido. Summer entra momentos depois e flerta com Frank, completamente alheia ao fato de que ele está paralisado e seu corpo se desequilibra. Seu corpo inteiro se estilhaça com o impacto e Frank Palak se parte em 1000 pedaços pelo corredor da escola e ninguém para processar isso. A próxima vez que o vemos, ou pelo menos a memória dele, é com Summer e seus colegas no corredor da escola, realizando uma pequena homenagem. Enquanto Jerry e Beth assistem muito, o programa lhe dá uma cena de luto e depois o apaga da existência. Frank nunca mais é mencionado. A morte de Frank no episódio piloto é basicamente como a série trata personagens que aparecem uma única vez. Rick e Morty estabeleceu no primeiro minuto que a vida é barata, as ações não têm consequências e a morte é apenas mais uma piada. Frank Palak foi a primeira vítima da indiferença de Rick e o primeiro exemplo da construção de mundo fria e calculista desta série. Se o primeiro cadáver não significou nada, espere até ver o que aconteceu com o Jerry que governou o multiverso. Chefe Jerry. Ele tinha barba, jaqueta de couro e um império interdimensional, mas ainda assim conseguiu uma corrida. Como qualquer outro personagem avulso da série, o chefe Jerry não era apenas mais um perdedor inseguro preso no tédio de Jerry, ele era um sobrevivente. A série deu a entender que a família dele partiu para uma aventura e nunca mais voltou. Então ele construiu algo na ausência deles e transformou a residência Smith na Grand Central, um centro para outros Jerrys abandonados viajando pelo multiverso. Ele os organizou, os armou, os fez pagar para usar as rotas de portal que controlava.
E ele fez a única coisa que o Jerry da linha do tempo principal provavelmente nunca conseguiria: escravizar um Rick viciado e fazê-lo cumprir suas ordens. Este Jerry também não pede desculpas, talvez porque use uma jaqueta de couro descolada. Quando o Multi-Jerry e o nosso familiar Jerry da dimensão 5/26 tentam voltar para casa, Boss Jerry coloca os dois na lista negra porque Jerry não age de forma legal e ameaça o chefe. Então, uma perseguição começa. Guardas de Jerry, usando bandanas, atravessam os túneis do portal. Pela primeira vez, Jerry era o vilão, e meio que funcionou, mas não muito. No ato final, o chefe Jerry tenta matar os outros durante uma fuga por um saco de portal de estopa, mas o Jerry Multi corta a corda, colapsando o portal e enviando o chefe Jerry despencando no vazio entre as dimensões, caindo no que parecia ser o nada. E a série inteira esquece que ele sequer existe. O chefe Jerry era perigoso, ele era eficiente, ele foi o mais próximo que qualquer Jerry chegou do poder real. E o programa o apagou em segundos. Porque neste universo, mesmo o Jerry mais competente ainda é apenas uma piada. Se você gosta de personagens que aparecem uma vez e de alguma forma mudam a série, inscreva-se. Estamos apenas começando. Porque se um Jerry sedento por poder pode ser jogado no esquecimento, espere até ver o que aconteceu com a única mulher para quem Morty era literalmente perfeito. Jacqueline. Ela era a namorada perfeita. Bem-sucedida, solidária, deslumbrante. E ela só existia porque Morty foi à terapia. Jacqueline não era uma alucinação, ela era real. Mas a versão de Morty que ela amava não era. Em Descanso e Relaxamento, Morty tem toda a sua negatividade sugada em um spa alienígena, deixando para trás uma versão pura de si mesmo que é confiante, honesta, motivada e educada. Desintoxicação. Morty se torna tudo o que ele sempre quis ser. E com essa energia, ele se muda para Nova York, consegue um emprego bem remunerado na área financeira, compra um apartamento de luxo e começa a namorar uma arrecadadora de fundos de biotecnologia ruiva, chamada Jacqueline. Ela fala em cancelar grandes eventos só para passar mais tempo com ele. Ela o chama de sua alma gêmea. E Morty. Esta versão do Morty a trata como a coisa mais importante do mundo. Mas é claro que não dura. Rick encontra Morty, injeta nele sua negatividade, e o verdadeiro Morty retorna, desajeitado, inseguro e bagunceiro. O tipo de criança que não consegue lidar com a felicidade por mais de 5 minutos. Ele termina com Jacqueline na hora porque, bem, esse é o verdadeiro Morty. Mas Jacqueline lida com isso surpreendentemente bem. Ela fica com o apartamento e o agradece por ser honesto e nunca mais se ouviu falar dela. Mesmo quando Morty reflete sobre amores perdidos mais tarde na temporada, ele a ignora completamente. A série constrói um romance perfeito, dá-lhe cerca de 40 segundos de tempo de tela, e o apaga assim. Se você acha que o Morty deveria ter ficado naquele apartamento, clique em inscrever-se antes que o Rick arruine sua vida amorosa também. Morty talvez nunca encontre o amor verdadeiro, mas pelo menos ele não é o cara que nunca teve uma chance de redenção antes. O universo literalmente o maltratou. Mestre do mijo. Ele morreu como uma piada, foi lembrado como um herói e depois foi esquecido por todos, incluindo o programa. Peacemaster foi introduzido como um dos muitos vilões de baixo escalão que tem uma rixa com o Rico Rick. Ele foi mostrado como um supervilão de quinta categoria em um traje movido à urina que assediava Summer na mesa de jantar e desafiava Rick para uma briga. Mas em vez de Rick responder, Jerry interveio e o venceu na frente de todos. Da próxima vez que alguém verificar o Peacemaster, ele estará morto, e essa piada de xixi de repente se torna um dos momentos mais sombrios da série. Rick encontra o corpo, e num raro momento de culpa, veste o traje e assume a identidade de Peacemaster, redimindo-o ao salvar vidas, impedir crimes e construir um falso legado de heroísmo. Um homem que morreu em desgraça era agora lembrado como um mártir. Todo mundo compra a história, até que todo mundo descobre que era o Rick no terno de mijo, e então ele conta a verdade à Morty. É aí que as coisas começam a desmoronar. Jerry percebe sua necessidade de provar a si mesmo, levou um homem ao suicídio, e todo o enredo é abandonado. Ninguém mais menciona Peacemaster. Esse é o jeito Rick e Morty. Peacemaster queria ser lembrado, mas foi esquecido no segundo em que os créditos subiram. E se morrer te transforma numa piada, espere até conhecer o eco-guerreiro que transformou uma instalação de mineração em cinzas. Planetina. Ela incendiou a casa de um congressista, matou 300 mineiros, e ainda assim acabou sendo a que levou um fora. Planetina foi a versão distorcida de Capitão Planeta em Rick e Morty, convocada por 4 manipuladores infantis, usando anéis elementais e usada como um produto literal. Ela era um anúncio ambulante sobre as mudanças climáticas, com um figurino chamativo, frases de efeito recicladas e poderes mortais. Mas quando Morty a conheceu, ela não era uma piada, ela era tudo em que ele acreditava. Gentil, idealista, poderoso e pronto para lutar por um mundo melhor. Eles se apaixonaram rapidamente.
Morty matou a Tina Lágrimas apenas para libertá-la. Ela o chamou de namorado em rede nacional, e eles se beijaram no céu. Deveria ter sido o começo de algo grande, mas a liberdade a mudou. Sem as lágrimas da Tina, Planetina não tinha coleira. Ela furou pneus para impedir a poluição. Ela incendiou a casa do congressista. Casa! E quando um grupo de mineiros se recusou a parar de perfurar, ela incendiou o local inteiro, matando 300 pessoas enquanto Morty assistia horrorizado. Então Morty fez a coisa sensata e terminou com ela. Ela implorou para que ele entendesse, mas ele não entendeu, e ela saiu voando chorando, para nunca mais ser vista. Planetina tinha poder, trauma e uma mensagem real, mas o programa a retratou de forma negativa e simplesmente seguiu em frente. E se uma deusa que salva planetas pode desaparecer tão facilmente, espere até ver o animal de estimação que destruiu a Terra em menos de 60 segundos. Sr. Frandels, ele disse uma frase, mordeu uma pessoa e acabou com o mundo em menos de um minuto. Sr. Frandels estava preso numa jaula na garagem do Rick. Rick mencionou que ele era meio fofo, mas não deu mais detalhes. Ele foi tratado como apenas mais um animal de estimação estranho, até que Jerry o soltou. No momento em que Frandels o mordeu, Jerry se transformou. Depois a imagem dos móveis, depois a casa. A infecção se espalhou instantaneamente, consumindo tudo à vista. Edifícios, pessoas e objetos foram todos reescritos em cópias do Sr. Frandels. Era menos um vírus e mais uma reescrita completa da realidade. Jerry sofreu mutação primeiro, depois o sofá, depois as paredes. Frandels não se espalhou como um vírus. Ele reescreveu a realidade. Em segundos, a infecção saltou do tecido orgânico para objetos inanimados e estava consumindo a casa inteira. Rick deu uma olhada, gritou para todos entrarem no carro e abandonou a Terra CP-31 sem hesitação. Mais tarde na linha do tempo da série, está implícito que o Sr. Frandels acabou morrendo, possivelmente de velhice ou falta de recursos, e a Terra se recuperou lentamente. Mas em Solarix, ele causou um dos eventos de extinção planetária mais rápidos da série. Se você chegou até aqui, já sabe que um episódio desta série é o suficiente para reescrever as regras. Clique em inscrever-se para não perder os que escaparam. Quer dizer, se algo tão mortal pode ser ignorado sem pensar duas vezes, espere até conhecer o peido. Um pum telepático, veja bem. Peido. Fart não era o seu nome verdadeiro. Foi um insulto que Rick proferiu no meio da perseguição. Mas o nome pegou. Ele era uma nuvem gasosa telepática flutuante de outra dimensão, mantida em contenção e marcada para assassinato. Rick vendeu a arma de antimatéria para Crombopolos Michael para conseguir flurbos suficientes para passar o dia jogando videogame em Blips and Chicken Shits. Mas Morty acidentalmente o atropelou com a nave bem quando ele estava prestes a assassinar Fart. Foi aí que a confusão começou. Morty via Fart como um ser incompreendido, educado e grato, até mesmo belo, como uma espécie de orbe cósmica brilhante. E quando Fart cantou Goodbye Moon Man, enquanto flutuava sobre o horizonte, Morty realmente acreditou que ele fez a coisa certa. Então Fart revelou suas verdadeiras intenções. Ele não queria apenas ir para casa. Ele queria voltar com o exército e aniquilar toda a vida baseada em carbono no universo. Morty não era um amigo. Ele foi só uma exceção. E mesmo isso não era garantido. Então Morty puxou o gatilho. Ele usou a mesma arma de antimatéria que Rick vendeu por trocados e vaporizou a criatura que arriscou tudo para salvar. E pum, foi nunca mais mencionado. Fart teve um dos arcos de episódio único mais dramáticos de toda a série. Ele custou milhares de vidas manipuladas. Morty revelou um plano de extinção galáctica e ainda assim teve menos encerramento do que um pum de Cronenberg. Quase destruiu o universo e fui apagado no meio da frase. Mas o próximo cara queria energizar sua cidade e acabou entrando em guerra com Rick. Zip Zanflorp. Ele construiu seu próprio universo, alegou ser mais inteligente que Rick e ainda assim ficou preso em uma bateria por metade do episódio. Zip era o homem mais inteligente do seu mundo até conhecer Rick. Quando a nave de Rick avariou, ele arrastou Morty para dentro da bateria do carro para verificar a fonte de energia. Foi lá que encontraram Zip, um cientista brilhante que acabara de criar seu próprio mini-universo dentro do micro-universo. Ele era arrogante, respeitado e rodeado por pessoas que o aplaudiam. A princípio, Zip tratou Rick como um forasteiro primitivo. Ele chamou a tecnologia de Rick de ultrapassada, a energia dele de obsoleta, e exibiu um miniverso que funcionava exatamente como o que Rick construiu antes dele. Mas quando eles cavaram mais fundo e descobriram Kylo trabalhando em um terceiro universo, Zip finalmente entendeu. Ele não era um gênio. Ele era um peão na bateria de carro de Rick. E foi aí que ele perdeu a cabeça. Ele atacou Rick, ficou preso em um terceiro universo. Depois de passar meses preso numa caverna na montanha, ele construiu um traje mecânico com árvores e tentou derrubar Rick.
Durante todo esse tempo, Morty vivia entre canibais arbóreos e gradualmente enlouquecia por causa de terra, frutas e madeira flutuante. Eventualmente, Morty os forçou a trabalhar juntos e por um segundo, pareceu que Rick e Zip finalmente haviam encontrado um ponto em comum: chão. Então Zip tentou ir embora assim que voltaram, mas Rick o impediu. Eles correram para a nave e Rick venceu. E assim terminou. Zip passou de um gênio que poderia rivalizar com Rick a uma lembrança, porque ele nunca mais voltou ou se vingou. Zip criou um universo inteiro só para se sentir importante. Snuffles não precisava de um universo. Ele construiu um exército, mudou seu nome e quase transformou a Terra em um resort para animais de estimação. Focinho, bola de neve. Ele começou como um cão de família bobo e terminou como o comandante de um exército de mechs com planos de conquistar a Terra. Jerry reclamou que o cachorro era muito burro, então Rick montou um capacete que o deixou inteligente. Não se sente e se submeta. Leia livros, construa armas, comece uma rebelião. Inteligente. Não demorou muito para Snuffles aprimorar sua voz, construir um tradutor e contar à família seu novo nome, Snowball, porque sua pelagem é linda e branca. Então ele começou a construir. Primeiro um traje mecânico, depois um exército de robôs, depois uma revolta. Ele percorreu o bairro, dominou a cidade e começou a fazer perguntas sobre escravidão, crueldade e por que os humanos um dia pensaram que estavam no comando. Morty tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Rick também tentou, e acabou drogando Morty numa última tentativa de fazer o cachorro recuar por culpa. Quase deu certo. Numa visão, Bola de Neve viu Morty morrer numa cama de hospital, ligado a fios, sussurrando, "Eu te amo, você", enquanto seus órgãos paravam de funcionar. E foi isso. Snowball percebeu que a dominação não era a resposta. Ele se despediu de Morty e deixou a Terra por completo, liderando seu novo império canino através de um portal para um mundo melhor, onde cães governam com empatia, onde a dor não vence, onde o seguro para animais de estimação é obrigatório, e ele nunca mais voltou. Este foi um arco emocional completo em menos de 20 minutos, e a série o descartou. Mas é assim que funciona neste universo, porque no universo de Rick, ninguém importa menos que seja útil, e mesmo assim, apenas por um episódio. Agora, para finalizar, vamos analisar todas as principais falhas de enredo em Rick and Morty. Analisei cada grande buraco de enredo na história de Rick e Morty, e acredite, alguns deles são simplesmente capazes de estraçalhar dimensões. Seja Rick precisando das ondas cerebrais de Morty só para se manter vivo, ou o fato de que infinitas linhas do tempo de alguma forma ainda se contradizem, a lógica neste universo está por um fio. E sim, começamos com um furo no enredo que destrói completamente o motivo pelo qual Rick leva Morty em aventuras. Apertem os cintos. Isto vai ficar confuso. A contradição das ondas cerebrais de Morty. Rick pode ser o homem mais inteligente do universo, mas nem mesmo ele consegue usar a ciência para sair desse furo no enredo. Quer saber, Rick? Vou te dizer uma coisa. Sou mais do que um escudo humano. Sim, é verdade. Você é. Você é uma armadura humana perfeita e impenetrável, Morty, porque você é tão burro quanto eu sou inteligente. No final da primeira temporada, Rick enfrenta Ricks do tipo Rick. Rick afirma que precisa de Morty por perto para mascarar suas ondas cerebrais geniais. Segundo ele, o cérebro normal de Morty age como um dispositivo de camuflagem, dificultando que a cidadela dos Ricks e outros inimigos o rastreiem. É a principal razão pela qual ele supostamente arrasta Morty para aventuras perigosas. Parece crível até você assistir a qualquer outro episódio. Rick vive saindo sozinho e deixando Morty para trás, seja para festejar com Gearhead, se juntar aos Vindicators ou fugir de entidades divinas. De alguma forma, Rick consegue voar entre realidades sem o seu suposto escudo de ondas cerebrais e ninguém está batendo na porta da sua garagem. E então Mortiplicidade, na quinta temporada, tenta resolver isso dizendo que Rick criou centenas de famílias isca para confundir seus inimigos. Mas isso apenas abre outro buraco. Se os chamarizes forem suficientes para mascarar, pergunte a ele. Ele não deveria ter arrastado o Morty por aí em primeiro lugar. Isso mina a base da dinâmica de Rick e Morty. O que começou como uma tática de sobrevivência, tornou-se uma piada recorrente e, de repente, tornou-se irrelevante. A série quer as duas coisas. Que Morty é essencial para a proteção de Rick e completamente opcional dependendo do episódio. É um dos maiores furos de roteiro da série. Porque se Rick realmente precisasse de Morty para sobreviver, ele nunca o deixaria em casa. Se ele realmente precisava dele para proteção, por que ele foi em frente e construiu um multiverso inteiro projetado para proteger seu ego? Ego, a curva finita central. Você sabe o que é a curva finita central? Eles construíram um muro em volta do infinito. Eles separaram todos os universos infinitos, onde ele é o homem mais inteligente do universo. Evil Morty solta uma das maiores bombas de lore da série sobre a curva finita central. É um firewall multiversal que bloqueia todos os universos, onde Rick não é o homem mais inteligente vivo. Segundo o Morty malvado, isso foi projetado pelos Ricks para se prenderem em realidades onde seu intelecto é inigualável, criando um ciclo fechado de superioridade. Mas é aqui que a coisa desanda.
A série sugere fortemente que Rick C87 teve um grande papel na construção da curva, exceto que há um problema em Rickshank Redemption. Rick admite que não havia dominado a viagem portal até muito mais tarde na vida, muito depois de a curva supostamente existir. Se ele não inventou a viagem portal até depois da morte de sua esposa, como ele poderia ter ajudado a projetar uma barreira multiversal que depende inteiramente do acesso interdimensional? E piora. Evil Morty precisa escanear a mente de Rick para acessar os dados da curva, o que sugere que C37 tem a chave mestra. Mas isso entra em conflito com episódios anteriores que mostram a curva funcionando independentemente, construído e mantido de forma independente pela Cidadela. Um conselho de Hicks que teria precisado dessa tecnologia muito antes do Morty malvado aparecer. Ninguém sabe se Rick C37 o construiu ou se foram todos os Hicks, e os roteiristas também não parecem interessados em explicar. Este deveria ser o pilar central das regras do multiverso da série, e contradiz tudo o que sabemos sobre a linha do tempo pessoal de Rick. Ou Rick foi um arquiteto fundador da curva, ou ele era apenas um recém-chegado com rancor. Mas se a série não consegue acertar nem a história do multiverso, espere até ver o que eles fazem com a linha do tempo pessoal do Rick, a idade do Rick e as memórias de bebê do Morty. Isto é um pesadelo. Não acredito que ele costumava me trancar neste galinheiro glorificado. Galinheiro? Essas são nuvens geradas proceduralmente, Beth. Aquele rio é um arco-íris. Literalmente. Vamos. Eu me esforcei muito neste lugar. Você deve se esforçar por sua filha. Nojento. Desde o início, Rick e Morty nos diz que Rick abandonou Beth e a família por 20 anos. Essa é a âncora emocional por trás do ódio de Beth por seu pai, dos problemas de confiança de Jerry e das constantes tentativas de redenção de Rick. Morty tem 14 anos, então a matemática é simples. Har não estava por perto quando Morty nasceu. Ele nem deveria saber como era o bebê Morty, mas então a terceira temporada acontece. Nos ABCs da Beth, temos um flashback de Rick segurando um Morty criança. E em Descanso e Relaxamento, Rick reflete emocionalmente sobre a infância de Morty, como se ele realmente tivesse criado o garoto. Estes são apresentados como momentos sérios, destinados a adicionar peso emocional ao personagem de Rick. Os roteiristas se esqueceram da ausência de 20 anos? Ou devemos acreditar que Rick aparecia e desaparecia da vida de Morty entre bebedeiras e viagens dimensionais? Porque não faz sentido. Ou Rick partiu por décadas e só retornou recentemente. Ou ele esteve discretamente por perto o tempo todo e nunca mencionou isso. Mas a série nunca se compromete com uma única versão. Ele quer que Rick seja o pai ausente e irresponsável e o avô secretamente carinhoso que se lembra de ter segurado Morty quando bebê. Essa inconsistência quebra o cerne emocional da série. Se Rick estava lá quando Morty era bebê, então o trauma de Beth, a falta de confiança de Morty e a culpa do próprio Rick são todos baseados em uma mentira. Se Rick nem consegue se lembrar se criou Morty ou não. Inscreva-se porque as falhas na linha do tempo estão apenas começando. Como o enredo de Jerry mal se qualifica como uma história, a linha do tempo de Rick não faz absolutamente nenhum sentido. Quem você acha que teve mais tirado de si? Quando você enfiou 20 PCs de matador de sonhos líquidos na minha filha, ela era filha do Rick Jerry. Ela tinha opções. Tudo isso acabou porque ela sentiu pena de você. Você age como presa, mas é um predador. Você usa a pena para atrair suas vítimas. É como você sobrevive. O desemprego permanente de Jerry. A trajetória profissional de Jerry é basicamente um buraco negro. Desde o primeiro episódio, Jerry Smith tem sido o exemplo perfeito de fracasso. Ele é inseguro, sem rumo e, acima de tudo, desempregado. É uma piada interna pela qual todos, incluindo os próprios filhos, o ridicularizam. O problema é que, apesar de ser ridicularizado por estar desempregado, Jerry nunca se esforça para encontrar um emprego. Pense seriamente nisso. Ao longo de várias temporadas, linhas do tempo e até realidades, Jerry não faz nada para mudar sua situação. Ele apenas relaxa. E de alguma forma, ele ainda consegue pagar uma casa, um carro, TV a cabo e 2 filhos. Jerry, o que diabos está acontecendo? O governo galáctico entrou em colapso. Você está bem? Olha, não me orgulho de compartilhar isso, mas a verdade é que continuei rastejando e continuou funcionando. Quando ele é contratado pela Federação Galáctica em Rickshank Redemption, é por acidente. E daí? Assim que eles deixarem a Terra, ele volta a ser o Jerry desempregado, sem questionamentos. E o mais estranho é que ninguém nunca o força a consertar. Beth reclama, Summer reclama, Jerry reclama, mas nada muda. O cara vive em um universo onde robôs concedem desejos e cogumelos mágicos te transformam em CEO e ele ainda consegue não fazer absolutamente nada. Isso não é apenas uma peculiaridade de caráter, é uma falha estrutural na escrita. A série quer que Jerry continue patético para sempre, mas nunca explica como isso é sequer possível. Então, enquanto Rick desafia as leis do espaço e do tempo, Jerry desafia as leis da economia básica. A falta de rendimentos dele não faz sentido. Mas espere até ver o que acontece quando Morty tem um bebê com um robô. Certo. O que é aquilo? Acho que o robô do Morty foi projetado para mais do que fins de semana prolongados. O problema do híbrido de DNA humano-alienígena.
Rick pode ser capaz de reescrever a física, mas nem ele consegue explicar como Morty engravidou um robô. Em Criando Gazor Pazor, Morty tem um momento com um robô sexual alienígena. E de alguma forma, 9 meses comprimidos em 9 segundos depois, aparece Morty Jr., um híbrido meio humano, meio gazorpiano. O programa ignora isso como um dos erros típicos de Morty, mas há um problema muito maior aqui. Isto deveria ser biologicamente impossível. Estamos falando de reprodução entre espécies, entre uma adolescente humana e uma máquina alienígena, que nem sequer possui partes orgânicas. Na melhor das hipóteses, é uma incubadora sintética. Na pior das hipóteses, é uma máquina de venda automática glorificada. De qualquer forma, não há explicação plausível para como um organismo viável com DNA humano e alienígena surge. Desse mundo real, a biologia nos diz que os humanos não conseguem sequer se reproduzir com chimpanzés, e compartilhamos 98% do nosso DNA com eles. Mas Morty de alguma forma supera a evolução, e o programa não trata isso como uma piada única. Isto é pra você, papai. Ah, cara. Ok, me escuta, Morty Jr. Tenho que te dizer algo muito importante, ok? Matar é errado. Mal. Você é bobo, papai. Episódios posteriores tratam Morty Jr. como um personagem real com desenvolvimento genuíno, desenvolvimento e trauma. Tudo baseado na premissa de que a reprodução interespecífica e intermecânica é completamente normal no universo de Rick e Morty. A série distorce a ciência o tempo todo, claro, mas isso é quebrá-la ao meio e alimentá-la a um gazorpiano. Se a biologia não importa neste universo, aparentemente o tempo também não, porque a próxima contradição é tão grande que deveria ter resolvido todos os episódios antes mesmo de começar. Manipulação do tempo. De todas as ferramentas que Rick já usou, a que ele esquece completamente que existe pode ser a mais poderosa. Manipulação do tempo. Cala a boca, Morty. A última vez que sentiste algo, quase todos morremos. Seu pedacinho de... De volta em um Rick no tempo. Rick congela o tempo por meses, consertando a casa, dando raves, até brincando com o tempo como se fosse um videogame. Ele literalmente conserta o mundo inteiro deles sem que ninguém perceba. Aquela cena prova que ele tem a capacidade de pausar, retroceder e controlar o tempo com precisão milimétrica. E então ele nunca mais o usa. Sério. A Federação Galáctica invade a Terra, e ele não congelou o tempo quando o Morty malvado tomou a cidadela, e ele também não tinha plano B. Summer ficou presa em um loop espaço-temporal em colapso. Ainda nada. É como se Rick esquecesse que pode dobrar o tempo sempre que as apostas são muito altas. Ou pior. Os escritores esperam que tenhamos esquecido. O programa tenta explicar isso dizendo que o tempo é instável ou perigoso demais, mas isso não se sustenta. Se Rick foi inteligente o suficiente para consertar o tempo depois de fraturá-lo em múltiplas realidades, ele é inteligente o suficiente para usá-lo com segurança. E mesmo que seja arriscado, todo personagem de Rick é baseado em fazer coisas científicas imprudentes só porque ele pode. É uma oportunidade perdida e uma contradição total. A série apresenta tecnologia de ponta, prova que funciona e depois a ignora para sempre. A manipulação do tempo poderia ter resolvido uma dúzia de grandes conflitos, desde guerras intergalácticas até simples mal-entendidos. Em vez disso, Rick deixa planetas inteiros queimarem, enquanto segura um botão de congelamento do tempo no bolso de Tais. Se Rick consegue congelar o tempo por meses e ainda assim esquece de usá-lo, espere até ele começar a tratar a arma de portais como um brinquedo. Um toque no botão poderia resolver tudo. No entanto, Rick está muito ocupado perdendo a noção de como sua própria tecnologia de portal funciona. Tecnologia de arma de portais. Viagens no tempo são o poder mais ignorado do Rick. A arma de portais é a que ele mais abusa. Desde o primeiro episódio, a arma de portais define Rick e Morty. É a razão pela qual a viagem interdimensional é possível, a razão pela qual a cidadela existe e a espinha dorsal de quase todos os grandes arcos de história. Mas o problema é que as regras de como funciona mudam a cada 2 episódios. No piloto, Rick diz especificamente que a arma precisa de fluido de portal quando está sem energia. Em episódios posteriores, ele de repente precisa recarregar. Às vezes quebra por uso excessivo, e às vezes ele constrói um novo. No meio da conversa em Rick Lantis Mix-Up, Rick o trata como um dispositivo frágil. E na 6ª temporada, ele o joga pela sala como um controle remoto de TV. Pior ainda, o final da 5ª temporada quebra todas as armas de portal existentes para estabelecer um novo status quo. Mas na 6ª temporada, eles estão de volta sem nenhuma explicação clara. É tratado como um detalhe menor o fato de que a tecnologia mais poderosa do universo, de repente, volta a funcionar do nada. Essa inconsistência simplifica as coisas. Se a arma de portais pode quebrar a qualquer momento que os roteiristas quiserem drama, então ela se torna um artifício de enredo em vez de uma ferramenta. Não há limites. É apenas uma questão de conveniência. E para uma série que se orgulha de sua ficção científica inteligente, essa é a solução mais preguiçosa de todas. Ainda assim, a arma de portais quebrando a física não é nada comparada a uma creche que conecta casualmente todos os universos. Jerry Bory, você criou uma creche para o meu pai? Você está brincando? Eu queria ter tido essa ideia. O paradoxo temporal cruzado de Jerry Bohr.
Se a arma de portais dobra a lógica, Jerry Bohr estilhaça em pó. Em Morty Night Run, Rick casual e convenientemente deixa Jerry em uma creche interdimensional, um local de enredo especificamente construído para cuidar de todos os Jerrys de todos os universos. Localizado em um asteroide intertemporal, este lugar existe fora do espaço-tempo normal e funciona como um centro para infinitas realidades. Deixe isso assentar. Este é um edifício que conecta todas as linhas do tempo, todas as dimensões e todas as versões de um sujeito bem comum. Então, por que nem todo mundo está brigando por isso? Este deve ser o local mais valioso do multiverso. A Federação Galáctica, o Mal Morty, até mesmo o Conselho de Ricks. Qualquer um deles mataria por acesso a um lugar que os pode ligar a todas as realidades conhecidas. É a ferramenta de vigilância definitiva. Rota de contrabando ou arma política. Em vez disso, as únicas pessoas que o usam são Ricks, tentando se livrar de Jerry por um fim de semana. Mas como este lugar é sequer gerido? Quem o financia? Quem mantém a segurança? Por que ninguém o explorou para sequestrar Mortys ou desestabilizar o multiverso? Um portal com defeito e alguém poderia libertar Jerrys infinitos na curva noturna financeira central. O nível de ameaça existencial aqui é altíssimo, e ainda assim o programa trata isso como um Chuck interdimensional. Queijo. A existência de Jerry Bohr levanta mais questões do que respostas, e o fato de nunca mais ser mencionada só piora a situação. É uma piada única com implicações que quebram o universo que os escritores imediatamente enterram. Se Jerrys infinitos não fazem sentido, espere até tentar contar quantos Mortys vivem de graça na Cidadela. Eu não sabia que ainda havia Ricks e Mortys vivendo na Cidadela. Eu me pergunto como é o dia a dia deles. Lógica populacional da Cidadela. Se Jerry Bohr quebrou a realidade, a Cidadela quebrou a matemática básica. A Cidadela dos Ricks é para ser um centro centralizado, uma distopia flutuante onde milhares de Ricks e Mortys de todo o multiverso vivem, trabalham e governam. É introduzido como um mal necessário, um lugar onde variantes de Rick podem coexistir enquanto mantém os Mortys sob controle. Mas quando você começa a pensar em como realmente funciona, começa a ficar confuso. Primeiro, vamos falar sobre Mortys. De acordo com o Rick Shank Redemption, Mortys só existe porque Rick abandonou Betsy em infinitas linhas do tempo. Então, como tantos Mortys acabam na Cidadela, alguns são estudantes, alguns são policiais, alguns estão administrando negócios. Os Mortys deveriam ter 14 anos, mas aqui estão a organizar eleições e a possuir bens imobiliários. Então o que aconteceu com as famílias deles? Será que todos esses Ricks abandonaram a Beth só para ter um Morty para criar na Cidadela? Eles estão sequestrando os Mortys? Eles os estão envelhecendo de alguma forma? A série nunca explica, apenas joga morte atrás de morte na tela e espera que ela não pergunte de onde eles vieram ou para onde foram suas famílias. E o mesmo problema se aplica aos Ricks. Se a Cidadela abriga todos esses Ricks, quem está inventando coisas? Quem está viajando pelo multiverso? Por que alguns Ricks têm Mortys e outros não? Há policiais, zeladores, operários de fábrica, todos Ricks, todos de alguma forma tranquilos em fazer parte de uma burocracia administrada por Ricks, o que contradiz completamente a característica central de Rick como um anarquista nihilista que não confia em ninguém, especialmente em si mesmo. A Cidadela foi construída para expandir a história, mas acaba contradizendo tudo o que a série diz sobre as origens de Rick e Morty. É uma cidade feita de paradoxos. Morty está concorrendo a um cargo e Rick está limpando banheiros de fundos. Se isso não é o auge do absurdo multiversal, deixe um comentário. Qual momento de Citadel te deixou mais confuso? Rick e Morty criaram a própria versão da ciência. Então por que não adicionar um pouco de magia de verdade, já que estamos nisso? Vovô Rick, gosto de trabalhar aqui. Você trabalha para o diabo. E daí? E daí? A contradição entre o diabo e a magia. Rick tem uma regra. A ciência é real e todo o resto é bobagem. Ele zomba da religião, despreza a espiritualidade e constantemente lembra a todos que o universo é caos, não destino. Ele é o cara que disseca deuses, constrói tecnologia para congelar o tempo numa garagem e ri da ideia de qualquer coisa que não possa medir. Então por que ele enfrenta o diabo em Rick This Way Comes? Rick entra em uma guerra mesquinha com o Senhor Necessário, um ser sobrenatural literal que administra uma loja de antiguidades amaldiçoada. O episódio nem sequer questiona se isso é magia real. Na verdade, Rick reconhece a existência das maldições e, em seguida, abre sua própria loja de contra-maldições apenas para irritar o sujeito. Ele não desfaz a magia. Ele joga pelas regras e simplesmente vence com mais força. Não é como se a série apresentasse isso como metáfora ou ilusão. Isso confirma diretamente que esses itens são magicamente amaldiçoados e que o diabo é, de fato, o diabo. O que é um grande problema, porque episódios posteriores voltam a insistir que a magia não existe e que tudo é apenas ciência disfarçada.
Você não pode ter Rick como materialista militante e alguém que casualmente briga com demônios do inferno. Essa piada isolada quebra completamente o personagem do Rick. A persona de Rick como nihilista hiperracional, que só acredita na ciência, desmorona se ele pensa que a magia é real o suficiente para se opor a ela. Maldições são reais, Satanás tem uma loja, e de alguma forma Infinity Stories ainda consegue estragar a trama ainda mais. O paradoxo das dimensões infinitas. Esta próxima é uma bomba relógio filosófica. Desde o início, Rick e Morty é construído sobre um grande conceito de dimensões infinitas. Existem infinitos Ricks, infinitos Mortys e infinitas linhas do tempo nas quais cada resultado possível ocorre, cada decisão que você toma cria uma nova realidade e cada versão sua existe em algum lugar. Rick diz isso, Morty vive isso, e a arma de portais prospera com isso. Parece legal até você entender o que isso realmente significa. Se tudo acontece em algum lugar, então nada importa. Tudo. Toda escolha, seja matar uma família ou salvar um planeta, já foi feita em algum momento. Existe uma versão do Rick que é um bom pai, uma versão onde o Jerry é presidente, e uma versão em que os Rick próximos do tipo Rick são todos cadeiras. Livre-arbítrio não existe, só probabilidade isso. Rick aquilo, Morty. Por que fingir que as escolhas deles importam quando versões infinitas já cobrem todos os resultados? A série aposta pesado no desenvolvimento de personagens e no drama, para depois virar as costas e dizer que nada disso importa, porque sempre haverá outro Rick, outro Morty e outra linha do tempo de Tom. Isso meio que acaba com a tensão. É um choque narrativo porque, 2 episódios depois, eles abandonam sua dimensão como um par de sapatos velhos. Mas se nada importa porque tudo acontece em algum lugar, alguém ainda deveria ter notado os corpos no quintal. O buraco do enredo do túmulo de Cronenberg. Tudo bem, Morty, aqui estamos. Ai, meu Deus, Rick, somos nós? Estamos mortos. O que tá acontecendo, Rick? Estou surtando. De todas as coisas que a família Smith convenientemente esquece, esta pode ser a mais insana. Em Rick Potion No. 9, Rick e Morty acidentalmente transformaram todo o planeta em monstros Cronenberg deformados. A solução era pular para uma dimensão próxima, onde aquela versão de Rick e Morty acabara de morrer, e substituí-los como se nada tivesse acontecido. Morty queria que Jessica gostasse dele, e Rick transformou isso em um experimento científico. Um soro do amor que deu errado transformou-se em um colapso genético em cascata. A raça humana mutou em monstros Cronenberg contorcidos e liquefeitos, e a Terra estava irrecuperável. A solução de Rick não era consertá-lo, era para se livrar dele. Ele abriu um portal para outra dimensão onde tudo ainda era normal, exceto que naquela, Rick e Morty tinham acabado de morrer. Morty observou o corpo de sua versão alternativa se contorcer no chão, e então ajudou a enterrá-lo no quintal. Sem dar explicações a Betty, ou planos de confessar, ele simplesmente arrastou 2 cadáveres para fora e cavou terra até o problema desaparecer. Foi nesse momento que tudo mudou. Exceto que não. Summer continuou a passear perto da cerca. Jerry continuou a cortar a grama. Betty derramou vinho no pátio ao lado de 2 pilhas de terra sem identificação, e ninguém disse uma palavra. A série nunca deu continuidade. Morty nunca explicou, e ninguém nunca percebeu que o Morty que eles criaram não era o mesmo com o qual começaram. Era para ser a coisa mais traumática que Morty já fez. Em vez disso, a série ignorou como se nada tivesse acontecido. E ao fazer isso, também passou pela família. Porque se Beth não vê, se Summer não pergunta, se Jerry não sente nada, então eles não são mais personagens. São adereços, de pé em um cenário onde as consequências não importam. Rick deixa seus problemas para trás, e Morty enterra os seus, e o resto da família apenas arruma a mesa como se não tivessem se mudado para uma casa com 2 corpos enterrados no quintal. Se você superou todos os paradoxos sem cair em uma espiral existencial. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, e nos vemos no próximo.